ninho, e o passarinho, quando começa a voar, ele voa para longe e volta pro ninho. Mas ele tem um ninho, o ninho continua lá, mas ele precisa voar, senão ele morre de fome, ele morre de sede. Aí ela virou pra mim, muito sério, sua mãe, acho que eu sou um passarinho da asinha quebrada. Se prepare. Esse vídeo vai te fazer rir, mas também pode te fazer chorar. E tudo bem, porque essa é a vida. E a vida, quando a gente olha bem de perto, ela é exatamente isso. Às vezes ela afrouxa, às vezes ela aperta. Ela é, na verdade, uma verdadeira montanha-russa de emoções. E se você chegou até aqui, talvez esteja buscando um pouco mais de leveza para enfrentar uma fase difícil. Ou talvez só queira entender como é viver esse processo, sem filtro, sem heroísmo, sem frase pronta. Sem aquela ilusão de que existe uma forma certa de lidar com tudo isso. Eu sou médico oncologista. E todos os dias eu escuto histórias de pacientes e familiares lidando com o câncer. Mas um dia, infelizmente, essa história entrou pela porta da frente da minha casa. E com a pessoa que eu mais amo no mundo. E hoje, a minha mãe convive com o câncer sem perspectiva de cura. E aí vieram os meus questionamentos. O que fazer quando a gente veste os dois papéis ao mesmo tempo? De médica e o de filha. Como equilibrar a ciência e o afeto? O medo e a força? A dor e a leveza? Foi isso que me fez querer gravar esse vídeo. Por quê? No meio desse processo, eu percebi que existem vários outros lados da moeda. E a minha mãe vem me mostrando esses lados como ninguém. Bom, entendi. Entendeu? Eu não fiquei nessa bobajada sua. Cadê o abraço da vovó que ama mais que tudo nessa vida? Ela vai filmar você abraçando a vovó mais que tudo nessa vida? Quem é o amor da vovó? Quem é o amor da vovó? A Larinha. A Larinha, viu, gente? A Larinha é o amor da vovó. Vovó ama ela mais que tudo nessa vida. Mais que eu? Nossa, Marcela é muito carente. Eu falei com você que seu pai não dá pra ele. Mas tá. Ele só demanda. Demora, é isso que eu tô falando, não dá conta, é isso. Mas ele tá falando com ela. Ok. Ah, mas você não falou que não comia doce esse horário? Eu? Oh, manda lá merda, Aline. Marcela, vamos levar a sério? Não conversa séria, mas sem ficar falando. Conta um pouquinho, eu já sei de cor e salteado, mas como que começou, o que você começou a sentir e tal, como que você teve o diagnóstico há 3 anos atrás? Eu comecei com uma dor articular no quadril. Fui no ortopedista, ele achou que eu estava começando com o processo de artrite, artrose, coisa de gente mais velha, mas que não era nada cirúrgico Na época você até fez uma ressonância. Na época eu fiz uma ressonância, ele injetou um negócio lá, ácido, vem no colinho. Ele fez uma ressonância e tal, e me deu uns remédios e eu melhorei. Aí depois foi piorando. Voltou, 6 meses, né? Uns 6 meses, e a dor voltou, e eu falava assim, Marcela, tá doendo? Ela falava assim, mãe, eu sei, artrose é assim, isso que ele injetou, acho que é ácido hialurônico, sei lá, ele falou que é temporário, não era um tratamento definitivo. E a dor foi irradiando para o meio da coxa, era bem no quadril e foi irradiando para dentro da coxa. E aí eu voltei no ortopedista. É na coxa, é. Aí eu voltei no ortopedista e ele disse assim, ô dona Cláudia, essa dor de artrose irradia. E eu colei nessa coisa de dor e irradia. Irradia, então eu fiquei, vamos dizer, resiliente. Essa dor irradia, eu preciso viver, vamos viver. E fui vivendo, mas aí eu fui começando a mancar muito, porque doía muito. Um belo dia eu virei para Marcelo e falei assim, Marcelo, não tô achando boa a vida desse jeito, não. Tá doendo muito. Eu vou operar. Desse jeito não tá fazendo sentido eu viver.
Porque estava muito desconfortável e doía, e eu não estava feliz. Não conseguia acostumar com a dor, a minha resiliência não estava suficiente. Não tinha que estar mesmo. Aí a Marcela, acho que aí ela talvez ficou um pouco preocupada, e aí estava chegando o casamento da Marcela. E ela falou, mãe, vamos então voltar no ortopedista, vamos ver o que a gente faz. Eu tinha uma ressonância, então a Marcela, em nenhum momento, ela cogitou se fosse alguma coisa, porque na ressonância não tinha nada. Ressonância de um tempo atrás. 6 meses atrás, 8 meses atrás. Aí tá. Aí, o que eu fiz? Peguei um anti-inflamatório potente e fiquei tomando, nem contei para ninguém. Uns 10 dias antes do casamento da Marcela, 15 dias, Automedicação. Automedicação, ignorância e tal, mas foi o que me salvou. Eu achei que eu tinha ganho na loteria, porque a dor passou. Achei que eu nem estava mancando. Hoje eu vejo o filme do casamento, eu vejo que eu estava mancando muito. Mas eu achava que eu nem estava mancando. E aproveitei a festa, dancei, tomei todos os shots que poderia. Aproveitei. Quando acabou a festa, Marcela foi para a lua de mel dela rapidinha, e eu e o Cássio fomos para Curvelo, para nossa casa. E aí eu parei o anti-inflamatório, porque eu tinha consciência que o anti-inflamatório não era bacana. Quando eu estou na minha loja lá em pé, quando eu parei, uns 2 dias depois, eu tive uma dor que talvez eu não consiga descrever. Eu não conseguia andar. Aí eu fui para o hospital em Curvelo e eles fizeram uma tomografia e tal, e aí começou tudo. Porque aí apareceu uma massa, eles repetiram a tomografia com contraste e me mandaram para Belo Horizonte. Eu vim e fiz ressonância e começou a história do câncer, do linfoma. Naquela época que fez a ressonância e tal, que te encaminharam para biópsia, passava pela sua cabeça que poderia ser câncer? Não. Eu mesmo nenhum momento me passou a possibilidade que fosse um câncer. Por quê? Porque desde adolescente eu sempre fui obesa. Então eu tinha um tipo de uns quistos na virilha, uns furunquinhos que inflamavam e tal. Eu achei que era assim, o furunco mor da minha vida, que poderia ser alguma coisa sebácea, sei lá o que eu achei. Em momento algum, eu cogitei. Não, eu cogitei que fosse que câncer. O câncer era furúnculo. Porque eu já tinha tido, deixa eu te falar, eu já tinha ido para o hospital por causa de furúnculo. Você ri porque eu sou oncologista, mas na minha posição, eu não cogitei que pudesse ser um câncer. Aliás, câncer era uma coisa que não passava no meu horizonte, a família, ninguém nunca teve. Foi, inclusive, uma das razões que eu fiz oncologia, né? Porque na minha família todo mundo morre ou de infarto ou de Alzheimer. Aí eu falei, não vou fazer geriatria, não vou fazer cardiologia para não ter que pelejar com ninguém. Você lembra quando você teve certeza que era câncer? Foi quando saiu a biópsia ou quando você fez a biópsia e o médico falou comigo? Você não me falou que o médico falou. Não, falou. Não. Aí eu já comecei a vislumbrar no horizonte. A Marcela, o dia que fez a biópsia... Foi, inclusive, acho que o momento mais difícil da minha vida. Foi, porque Marcela estava passando por um momento muito difícil, de negócio de gravidez, de ter tido umas perdas e tal. E o médico foi muito, vamos dizer, pragmático com ela. Dentro do bloco, ele falou com ela que o aspecto era todo de câncer. Pragmático é falar de um jeito duro. Como se ela não fosse minha filha e como se ela não tivesse... Zero empatia, eu achei. E a Marcela, tadinha, foi um momento... Não foi por mal, certamente. Mas assim... Ele enxergou a Marcela oncologista. Ele esqueceu quem estava ali era a mãe dela, né? E talvez ele não conhecesse o tamanho do nosso amor, o tamanho da nossa relação. E a mamãe, né? O problema, não é problema, né? Mas assim, que ela olha para mim e ela sabe que eu tô sentindo, né? Assim, então eu só pensava assim, a mamãe estava anestesiada ainda, dormindo. Ele me solta, tipo assim, aspecto totalmente maligno e tal, eu sozinha no bloco. Papai tava lá fora, eu falei, eu não vou ligar pro papai, né? Tipo, vou desesperar ele. Aí eu lembro que eu liguei pro meu marido aos prantos, mas ninguém tem o que falar, né? Não.
Aí liguei pra minha terapeuta, que tinha anos que eu não a via, assim, a gente já tava... E aí eu só pensava assim, como que eu vou olhar na cara da mamãe, ela vai abrir o olho e vai falar, filha, e aí? E eu vou desabar, né? Aí a Marcela chegou para Eu acho que eu mim. cheguei a ter uma crise de pânico mesmo ali, assim. Não vou falar crise de O pânico, mínimo mas... que eu acho que você tinha que ter é uma crise de pânico, porque uma pessoa fragilizada pelas perdas que estava tendo. Eu tinha feito curetagem há... Quer descer, amor? Desce, filha. Desce um pouquinho para a vovó conseguir conversar? Pode ser? Você ficar. Com ela, pai. Vai lá ver a vovó de Djalva. A Quer vovó o de quê? Djalva tá Mas lá embaixo. eu vou dar um biscoito e você vai descer, tá bom? Toma. Agora você desce com o vovô, que a vovó de Djalva tá muito triste lá embaixo sozinha. E o vovô acho que vai te levar para ir na quadra jogar bola. Dá tchau pra vovó. Eu te amo, viu? Vovó, fica, por favor. Vovô, pode ir. A vovó disse tá aqui. Isso, vovó de Djalva tá triste lá embaixo. Porque ela gosta muito de você e você não viu ela ainda para dar um abraço. Desce lá. Dá um abraço bem grande na vovó, viu? Tchau para vocês. Vão com Deus. Bom? Vovó te ama mais que tudo nessa vida. Isso, aí a Marcela falou comigo, chorando. Isso é vitamina de fruta. Foi muito difícil para ela e falou comigo, mãe, o aspecto... Eu esperei você chegar em casa e tal. Eu consegui dar uma disfarçada, né? Isso, quando chegou em casa, ela falou, mãe, vamos esperar o resultado, mas o médico tá achando que pode ser um câncer mesmo. Mas ainda assim, eu achava que não. Eu achava que o médico podia estar enganado. As coisas só são quando são oficialmente decretadas, né? Então eu não me apeguei a isso para sofrer antes da hora. Eu não gosto de sofrer antes da hora. Pré-ocupar. Eu me ocupo quando eu tenho que ocupar. Pré-ocupar não faz parte, né, Má, da minha vida, assim. Da sua não, da minha faz. Da Marcela faz, da minha não. Eu resolvi me ocupar quando fosse para ocupar. Ok. Aí, quantos dias depois... genuinamente dá conta? Do fundo do meu coração. Tá aí uma coisa que eu não sou, atriz, então eu não consigo fazer teatro. De fato, eu não me apeguei, não que eu não tive medo, eu fiquei assim, né? Completamente sem lugar, mas eu não me apeguei a uma verdade que ainda não era verdade. Era uma suposição. Tudo bem que os médicos, quando olham assim, eles já batem o olho e sabem, mas ele podia estar enganado. Podia, não podia? Podia. Então, assim, eu tinha a escolha de me apegar a uma verdade que ainda não era oficial ou curtir mais uns dias acreditando que poderia não ser. Foi esse o caminho que eu escolhi. Que a gente até passou o carnaval, né? Aí nós fomos viajando no carnaval. Pra Corvelo. Fomos para Corvelo, eu aproveitei, tomei vinho e tal. Genuinamente aproveitei. Eu não colei na ideia do que viria a seguir. Eu resolvi esperar o resultado. Esperei. Aí um dia eu tô na minha cama, né, Mar? Não, esse foi recidiva. Pois é, eu nunca sei direito exatamente como é que é. Então conta aí. A gente foi fazer ultrassom, mostrando que... Aí a gente descobriu que eu estava diante da minha 4ª gestação que não ia para frente. Foi. Lembra? A gente falou, vamos fazer um ultrassom, aí você foi comigo, aí a gente saiu do ultrassom, sabendo que eu ia ter que fazer outra curetagem. Na 4ª perda gestacional, que assim, não é fácil, né, Marcela? A Mar ficou muito fragilizada, muito triste, com uma sensação de que não poderia ter filho, enfim, foi bem difícil, né? Eu vou falar que foi... Não vou falar que foi tão difícil, mas para mim talvez tenha sido ver minha filha passar por aquilo, juro que foi, agora que eu estou pensando nisso, foi mais difícil do que me ver diante de um câncer. Voltando ao afeto, e eu tô lembrando que para mim, assim, eu queria muito pôr a Marcela no colo e falar com ela, filha, vai dar certo. E não dava, sabe? Depois da primeira, da segunda, da terceira, e essa 4ª foi a pá de cal. Pá! Que aí até para mim era difícil acreditar que daria certo. Mas enfim, e aí saiu o resultado, né? Aí a gente estava no carro, saindo do ultrassom, indo para casa, né? Eu estava indo te deixar em casa. E aí o patologista me ligou. Foi.
falando. Falando que tinha confirmado que era um linfoma de alto grau e tal. Aí falaram aquelas coisas que a gente não entende. A gente Marcela despencou, né, Mar? E eu tô tentando reviver o afeto que eu tive na hora, mas era um misto. A Marcela tava... Você chorou? Claro que eu chorei, mas porque assim, também foi um eu não choro, sou... tipo, 3 minutos de choro. É um choro susto e também, assim, de cogitar que eu não pudesse estar com a Marcela nessa fase tão difícil dela. Eu não tinha noção que o câncer era uma doença tão tratável como hoje eu vejo que é. Não que eu achasse que era uma sentença de morte, mas eu não sabia o que era linfoma, eu não sabia nada. Eu sabia que aquele negócio que doía tanto era um câncer. Então eu tive muito medo, muito medo. Medo de sofrer, medo de doer, medo de não dar conta de estar com a Marcela, medo de não conhecer neto. Deu um medo geral, assim. E você não falou desse medo com ninguém? Não, eu falei, eu também não sei, eu falei comigo. O medo é uma coisa normal. Eu falei com você que eu fiquei com medo. Não, mas é porque você estava má. Então, assim, o meu medo eu não pude dividir esse medo com a Marcela, mas não sei se eu dividiria, porque eu acho que tem alguns sentimentos, alguns afetos que são solitários. Então, assim, você tem que elaborar, você tem que deixar que o medo tome conta de você para você reagir, e foi o que eu fiz. Mas você não tinha ninguém, não, né? Para dividir, assim. Não, porque eu acho que ninguém daria conta desse medo, até porque o câncer estava em mim. Tem coisas que você não divide. Como eu tentava dividir com a Marcela a dor dessas perdas, mas eu sabia que aquele vazio, aquela sensação de impossibilidade, era dela. Ela tinha que viver, não tinha como eu viver por ela. E o medo, o câncer também, quando você tem um diagnóstico, é uma coisa absolutamente solitária. Não adianta as pessoas virem com aquele papo. Aí tem de tudo, né? Tem gente que fala assim, já deu. Você fala assim, não, acho que vai dar certo. Não, já deu nada. Uma das coisas que mais desgastam são... É um excesso de otimismo. Eu sempre tive preguiça de pessoas extremamente felizes, porque eu nunca acreditei nisso. Então, sabe aquelas pessoas que estão sempre felizes? Eu não acredito nisso. Eu sou uma pessoa feliz, mas eu tenho meus momentos de angústia e tal, que a gente tenta ir elaborando e tocando a vida. Mas esse excesso de felicidade sempre me incomodou, sempre. Então, o excesso de otimismo sempre me incomodou. Imagina eu com diagnóstico de câncer, vi o pessoal otimista demais para conversar comigo. E aí é uma coisa que a gente depois pode pensar que como que você mudou a sua postura nesses 3 anos, né? Nossa, demais. Primeiro que porque eu tô aqui. No início você... Não, eu tô falando assim, as pessoas vinham com esse excesso, você tipo, obrigada, hoje você já... As pessoas vêm com excesso e eu agradecia. E assim, as pessoas queriam me visitar, pessoas que não tinham intimidade, sabe? Querendo visitar. E eu sei que a intenção é muito boa. Desde o princípio eu soube. Mas vocês já viram? Não sei se vocês vão concordar comigo. Se vocês não concordarem, você corta o vídeo. Você já viu que tem gente que adora ser amigo do defunto? É isso. Que chega no velório e faz uma cara compungida, como se estivesse realmente sentindo. E você não é obrigado a sentir a morte de uma pessoa que você não convive. Eu senti um pouco isso em relação à minha pessoa, sabe? As pessoas querendo compartilhar a minha dor, mas uma coisa meio... Eu fiz análise muitos anos, então tem uma palavra que a gente usa, mas eu não vou nem usar aqui porque as pessoas não vão entender, vão achar que é outra coisa. Mas qual a palavra? Gozo. Ah, tá. É uma coisa meio gozosa, no sentido assim, a pessoa está ali amiga do defunto, mas não é pelo defunto, nem para a mulher do defunto, um prazer inconsciente, a pessoa não tem consciência disso, não é de propósito, mas é uma coisa meio assim, eu senti muito isso em relação à minha pessoa. Pessoas que não tinham o menor contato com o câncer,
não tinham tanta intimidade comigo e compartilhavam da minha dor, queriam, não compartilhava nada, porque ninguém pode compartilhar essa dor, mas queriam compartilhar essa dor comigo de um jeito que eu ficava sem entender. Eu falava, gente, porque eu, por exemplo, se você me vê um dia num velório, eu estou ali porque eu estou realmente sentindo, ou pela pessoa que foi, ou por alguém que ama ela, que está ali em sofrimento. Você nunca vai me ver num velório que eu não esteja realmente sentida. Que você não queria estar ali. Que eu não queria estar ali, ou que eu estou por compromisso social. Nunca, nunca, nunca vai me ver. Então, assim, para mim foi um pouco difícil, não é nem difícil, foi surpreendente essa corrente de apoio. Uma coisa é uma rede de apoio que eu tenho e agradeço a Deus todo dia por ela, que é a minha família, amigas do coração que eu tenho, e gente que está comigo de verdade e tal. E minha irmã, nem se fala. E outra coisa é essa rede frágil de apoio, né, que ameaçou se instalar e dissipou logo, porque eu também não dei muita bola, para ser sincera. É isso. O que mais, Mar, que você quer saber? Nossa Senhora, eu não sabia que você tinha sentido isso tudo, não. Uai, Marcela, você achou o quê? Que eu tirei de letra? Não, mas... E Evandro é seu médico, né? Não. Na hora que for falar do Evandro, nem sei o que vai ser. Quais características... Me conta um pouquinho da primeira consulta com o Evandro, o que você sentiu, o que, assim, desculpa te interromper, eu vou melhorar minha pergunta. Eu queria que você falasse, assim, o que você acha que um médico ou qualquer profissional que lida com câncer, quais são as características que você acha mais importantes ou mais marcantes, ou, enfim, você entendeu? Olha, a primeira característica que eu vou falar é que não é do meu médico, mas da minha filha, que por coincidência é médico oncologista. É que você balança, mas não cai. A Marcela, no primeiro momento, ela estava frágil e tal, mas no segundo momento ela se tornou o meu anjo, assim. Então ela já começou a tomar providências reais de marcar consulta e tal. Então isso me deu uma paz, porque eu sabia que ela ia escolher o melhor caminho. E como de fato escolheu. Então, assim, aí ela então escolheu o doutor Evandro. Eu nem sabia que linfoma era tratado mais por hematologista do que por oncologista. Isso foi uma novidade para mim. E ela marcou o doutor Evandro e eu, nessa época, até parece que foi logo depois. Não, nessa época não, mas assim, esses dias que passaram, entre o dia que eu fiquei sabendo e o dia que eu fui no doutor Evandro, eu consegui, de alguma maneira, me recompor, emocionalmente falando. Eu consegui acreditar que tinha coisa para fazer e que, por que não eu? A Marcela um dia perguntou para mim assim, mãe, por que logo você? Eu falei, por que não eu? Depois, para além da Marcela, depois do contato com este, né? Não, isso veio. Eu não sei se pelo fato de fazer análise, eu falo que faço análise, porque eu acho que as pessoas que têm essa oportunidade conseguem elaborar um pouco melhor as suas emoções. Entre o dia que a gente no carro teve o diagnóstico formal e o dia que o doutor Evandro me atendeu, este período, que eu não me lembro quantos dias, mas foram dias difíceis, mas foram dias muito férteis, no sentido de eu conseguir elaborar por que não eu, e que eu era uma pessoa forte e que eu ia fazer a minha parte. Isso é o meu lema, fazer a minha parte. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer e vamos ver o que vai dar. Exatamente. O que me mandarem fazer, que eu consegui, eu vou fazer. Porque eu titubeei, teve várias vezes. A sua espiritualidade ou algo que você sempre acreditou, ou é um princípio que você tem? Eu acho que talvez seja um princípio que eu tenha. Eu não sei te falar.
A minha espiritualidade eu fui descobrir depois. Eu sempre achei que eu tinha fé, mas eu tenho que confessar que tem algumas coisas que eu tenho um pouco... Você nunca foi uma pessoa muito religiosa, assim, de ir à missa todo domingo, não. Mas eu sempre respeitei muito e sempre acreditei, mas acreditava de uma maneira leve, porque eu nunca tinha precisado da minha fé. Na verdade, a minha fé estava meio que adormecida. Eu achava que eu tinha, mas eu não achava que era tanta. Hoje, não me pergunte por quê, não me pergunte, mas assim, eu faço a minha parte, o que eu consigo, e o resto eu realmente coloco nas mãos de Deus. Porque isso aí talvez seja quando você aceita a sua impossibilidade. Eu não tenho como fazer mais do que eu dou conta. O que for a mais, que Deus me proteja e faça o que Ele achar que tem que fazer. E isso realmente é uma coisa que eu sinto. O pessoal acha que tem hora que eu estou fazendo tipo, eu juro pela saúde dos meus netos, que não é tipo. Eu sinto isso de verdade. Então hoje eu tenho consciência que a minha fé é muito maior do que eu supunha. Não é uma fé praticante, é uma fé vivenciada, talvez. Não sei se essa palavra seria bacana. Mas então, voltando para o doutor... Na prática, a gente sabe que você ficar assim, você faz sua parte e realmente tem que entregar. Mas você genuinamente dá conta, eu pergunto isso para meus pacientes que, né, eu falo assim, você genuinamente, e é uma coisa que eu vejo que é genuína sua, né? Genuína minha e de várias pessoas. Eu tô prendendo a marra. Eu acho que as pessoas têm que, tomara que poucas pessoas precisem deixar brotar esse sentimento como eu precisei, passando um sofrimento tão grande, né? Mas, genuinamente, eu faço a minha parte, o que eu dou conta, e entrego nas mãos de Deus e acredito genuinamente que vai ser o que tem que ser. E é muito bom, eu acho. Vai dar tudo certo. Não é vai dar tudo certo. Está dando certo porque eu estou aqui, olha, a Marcela não tinha nem engravidado da Lara, a Lara hoje fez 2 anos e eu participei do Parabéns. Olha para você ver que bênção. Eu já estou no lucro. Eu fui para a Disney agora com meus netos, minha família inteira. Eu fiz jantar na Disney, sentamos todos à mesa e jantamos. Eu, meus 2 filhos, meus genros, minha nora, meu marido. Eu poderia supor isso esse dia que eu tive a notícia? Não. Então, assim, o que eu estou vivendo, eu genuinamente agradeço a Deus. Eu não tenho medo de morrer. Depois, se você quiser, a gente pode falar sobre isso. E eu agradeço a Deus de verdade. Vamos voltar para o doutor Evandro? Aí tá. Aí Marcela marcou o doutor Evandro e eu fui com ela. Ela foi comigo. Foi só nós duas. Você proibiu o papai de ir. O Cássio, meu marido, vou fazer 43 anos de casado. Estou até com vontade de renovar meus votos, sabe? Me abriu. Mas isso eu contei agora, em primeira mão. Se eu tiver bem em abril, eu queria fazer uma renovada de votos, porque o Cássio, assim, eu faço uma ideia, talvez eu não faça, mas eu acho que eu faço uma ideia da dor que ele sentiu. Porque eu não consigo imaginar perdê-lo. E olha que a gente tem umas rusgas ferrenhas, tem hora, sabe? Você viu ele falando? Que eu que contei para Marcela. Então, assim, a gente rusga muito, como todo casal que tem 43 anos de casado. Mas é uma pessoa que eu sei que eu conto. Eu conto com o Cássio quando eu tropeço e ele está ali para me ajudar. Quando eu estava de um jeito que eu não conseguia caminhar, ele era o braço que eu queria. Eu falava, cadê o Cássio? Era ele que eu sentia que dava conta de me segurar, sabe? Então, assim, eu hoje avalio um pouco o tamanho da dor que ele sente. Então, assim, por mais que eu, às vezes, fique sem paciência com ele e tal, eu admiro ele do fundo do meu coração. Porque ele, bem ou mal, ele deu conta e ele tá rente, ele foi para Disney, ele aproveitou, ele da maneira dele, ele consegue, por exemplo, ele filma tudo, arquiva tudo. Eu acho que é uma maneira dele falar assim,
você vai continuar comigo mesmo depois que você não estiver aqui. E eu não sei se eu teria essa competência. Eu acho que é uma competência. Mas por que eu falei do Cássio? Porque você proibiu ele. É porque eu proibi ele de ir na consulta. Então, eu proibi ele de ir na consulta. Já começou. Eu proibi ele de ir na consulta porque eu não sabia o que me esperava. E eu achei cruel ele ter que dividir comigo esse momento de incerteza. Depois ele ficou amicíssimo do doutor Evandro. Mas na primeira consulta, eu fui com a Marcela, porque nessa hora a Marcela já era meu porto seguro. Mesmo frágil, mesmo sem estar grávida, ela já era o porto seguro. Então ela foi comigo, como ela foi comigo em tudo. Chegamos, doutora. Você achou que eu dava conta de ouvir tudo, né? Eu achei. Quer dizer, não sei se eu achei, mas eu estava frágil. Então, a Marcela comigo era meu porto seguro, mesmo que o porto fosse capenga, mas estava menos capenga do que eu. Aí fomos. O doutor Evandro nos recebeu, super simpático, e eu tenho uma veia de humor. Sempre tive. Eu sempre lidei com as dificuldades com uma pitadinha de humor. Eu acho que foi a maneira que eu sempre fui obesa, então sempre devo ter sofrido bullying, eu nem lembro. Mas eu sempre tive essa veia de humor. Assim, eu sei que eu tenho essa veia de humor. E o Evandro também tem essa veia de humor. Conclusão, a consulta foi uma delícia de consulta. Eu nem sei te falar a cronologia da consulta, mas nós fomos do riso à dor. Ele teve a competência de me explicar tudo do linfoma, ele me deu uma aula de linfoma, né, Mar? Ele mostrou, foi muito bacana. Entender o que estava diante. Ele me mostrou uma foto que era uma sala meio escura, assim, com uma mancha preta no canto da sala, como se fosse um lixo. Eu podia ver o que eu desse conta, né? Aí ele falou: o que você acha? O que você vê ali? Eu falei: tô vendo um borrão, deve ser um bicho. Na mesma hora eu lembrei da fazenda nossa, e eu lembrei que podia ser um morcego, sei lá o que eu achei que era aquilo. Ele falou assim: pois é, a gente não sabe o que é, a gente sabe que tem alguma coisa ali. Isso ele estava tentando me explicar. A analogia que a gente tinha já o resultado da biópsia, mas a gente precisava saber mais, aproximar daquela imunistoquímica, que era para saber, como diz, o nome, o sobrenome, o sexo. Então ele falou: eu não consigo definir o que vai ser feito sem conhecer. Sem conhecer. Eu estou vendo que tem ali, mas eu preciso me aproximar para conseguir saber exatamente o que tem, para a gente fazer exatamente o que tem que ser feito. Tem muito que ser feito e tal. E ele me deixou numa tranquilidade, sabe? É como se a Marcela tivesse me dado um caminho de um colo, e eu me aconcheguei na acolhida do doutor Evandro. Eu sou eternamente grata a ele por isso. Depois a gente riu muito, eu não vou nem contar o que ele fez na primeira consulta comigo, o que ele falou para mim, porque eu não posso contar assim, porque foi bobagem. Nós falamos muita bobagem. Eu falei também, né, Mar? Quem via a primeira consulta achava que era consulta de quem curou do câncer, que acabou de receber a notícia que não tem mais câncer. Bobagem, porque ele viu que eu fui. Ele jogou a isca, minha filha. Eu peguei, nós ficamos umas 2 horas, né, Mar? Eu saí de lá com uma sensação assim: eu estou no caminho certo. Tem alguém que vai fazer por mim o que ele puder, eu vou fazer o que eu puder e tá tudo certo. Então, assim, o Evandro foi também o meu anjo, até hoje e vai ser para sempre. Para sempre eu vou ser muito grata a ele. E foi isso. Depois a gente vai, né, contar, assim, porque teve muita coisa difícil, né? Não, assim, muita coisa difícil, porque fica parecendo que foi tudo sopa. Tá difícil até hoje, eu tô recidivada. Então não tá fácil. Voltou. A doença voltou depois de uns tratamentos que eu fiz. Voltou e eu fiz radioterapia, enfim, estou aí na luta. Hoje a gente está com uma doença que a gente não tem uma perspectiva de cura. Não tem. Mas vamos ver quanto tempo que eu vou ter. Tá tudo certo. E eu não sinto nada.
Uma coisa que não sente sim, mas assim. Mas, deixa eu te falar, em vista do que poderia ser, é nada. Marcelo fica brava quando eu falo que eu não sinto nada. Uai, mamãe foi fazer risco cirúrgico, você lembra? Porque eu tenho um problema Mamãe tem cardíaco há muito problema tempo. de insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, né? Era obesa, cheia de problema de saúde. E aí ela foi fazer o risco cirúrgico Tudo pra sem biópsia. sintoma, tá? Graças a Deus. Foi fazer o risco cirúrgico para biópsia. E aí chegou lá, quando você perguntou, a senhora tem algum problema de saúde? Não. Eu esqueço que eu tenho. Merda. Aí Marcelo falou, mãe! Eu falei, E o desculpa. tanto de remédio que você toma? É porque, graças a Deus, tudo sem sintoma. E eu venho tocando a minha vida. Mas uma coisa que o Evandro fez que eu achei muito bacana foi esse olhar para a família, né? Foi. E você lembra o dia que ele chamou você e o papai para falar? Teve um dia que ele chamou a gente. E aí, depois, esse dia foi bacana. Que aí, aí veio a parte histoquímica e viu que o negócio era não Hodgkin, que eu não sei, não quero saber, porque eu não entendo para que eu vou ficar agarrada nisso. E um dia ele chamou eu e o Cássio, o Cássio foi comigo, porque aí o Cássio já foi introduzido. Quando eu dei conta de ver que a coisa não era nada assim, o Cássio já foi comigo em várias consultas e tal. Químio, nossa, companheirão. E aí um dia foi eu e o Cássio na consulta e ele falou com a gente, falou, olha, a Marcela aqui é sua filha, ela não é oncologista, eu não vou deixar, ela não é especialista em linfoma, porque não é o oncologista que trata. Mas mesmo se fosse. Mas mesmo se fosse, eu vou proibi-la de qualquer tipo de pesquisa, o que eu vou conversar com ela sobre o que eu achar que eu devo, mas nada do que ela falar vai pesar nas minhas decisões técnicas, porque eu quero tirá-la desse lugar. E ele conseguiu mesmo. Ele hoje conversa com a Marcela tudo, porque a Marcela hoje já está mais fortalecida, mas a decisão é dele, sempre. Às vezes teve um dia que ela internou com infecção, neutropenia febril. Eu falei, Evandro, qual antibiótico você está pensando? Não vou discutir isso com você. Ponto. Sabe? Depois ele vai e brinca com ela e tal. Então, assim, ele conseguiu tirá-la desse lugar. Não vou discutir isso com você. Por que eu vou discutir? Eu resolvo e depois... Né? Eu te comunico. Então, assim, ele conseguiu possibilitar que a Marcela tenha uma certa leveza no sentido de... Mas mesmo assim, amar... Né, Mar? Você ficou perguntando muito para mim. Você lembra quando eu comecei a chorar muito, quando você teve o diagnóstico e tal? Aí você falou, filha, mas é curativo, é curativo. Eu lembro, assim, todas as consultas, você falava comigo assim, mas é curativo, tem a chance de cura e tal, por que você tá chorando? E acho que hoje você entende um pouquinho que... a Mar vislumbrava umas possibilidades que não me passavam pela cabeça. Quando eu terminei a químio e tal, que eu fiz o PET, não tinha nada, na minha cabeça, curei. Vamos esperar 5 anos, repetindo os PETs, curei. E aí você veio... realmente achou? Porque achei. Você depois falou que você não achava que... eu achei, tipo assim, não ficava pensando nisso não, mas eu não tinha medo, hora nenhuma eu tive medo. Nem na recidiva, vou combinar, que eu não tive medo. Marcela é testemunha disso. Eu falei, vamos continuar a luta. E hoje eu luto o tempo que eu tiver. Isso é... Então, assim, e eu acho uma coisa... Não, continua, vai me perguntando, que senão eu acho uma coisa importante. Isso é uma coisa que, se eu estou falando aqui para que outras pessoas me ouçam, eu acho muito importante falar sobre as dificuldades. Porque quando você silencia, não sei se está na hora ainda de eu falar isso, quando você silencia, é como se você negasse o seu afeto. E o afeto, ele vem, de uma forma ou de outra. Então, ele vem. Se você consegue colocar ele na fala, na linguagem, você se ouve. E você consegue escutar que você está com dor, escutar que você está com medo. É como se você validasse esse sentimento. Se você guarda, o afeto está lá. Ele vai vir em forma de gastrite, ele vai vir em forma de dor de cabeça, de enxaqueca, de aneurisma, sei lá como é que ele vem. Mas ele vem. O afeto não
insônia, angústia, crise de ansiedade, mau humor. Ele vem de alguma maneira. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para quem tem qualquer tipo de diagnóstico difícil, não só câncer, mas tem outras doenças difíceis, fale sobre o seu medo, fale sobre o medo da morte, fale sobre a morte, como que você pensa que vai ser. Porque quando você fala, a morte sempre teve no meu horizonte. Claro que eu não quero morrer, e claro que também eu não ficava pensando nisso. Mas a morte nunca foi uma coisa que eu não acho que vale tudo para não morrer. E eu vejo isso muito com a Marcela, eu acompanhei a formação dela. A Marcela é do tipo de médica que a morte não é inimiga. A morte, às vezes, é aliada. Né? Então, a morte, às vezes, é inevitável. Não, às vezes não. A morte é inevitável. Mas, às vezes, quem tem um diagnóstico difícil assim, a morte pode ser uma aliada. Pode ser um descanso, pode ser tantas coisas, mas as pessoas têm muito medo de falar da morte, como se ser mortal fosse alguma coisa difícil, sabe? Como se... Eu vejo gente, eu vou falar com vocês uma coisa, eu vejo gente que tem uma vida ruim, uma vida difícil, uma vida rançosa. Não é nem difícil financeiramente, nada disso não. Uma vida amarga, uma vida que não é feliz e que tem um apego à vida, como se não pudesse morrer. Eu não consigo entender isso. A gente viu isso muito no Covid, né? Covid? Você sabe quais os filmes do Covid que eu mais admirava? Os velhinhos que pulavam cerca. Vocês lembram que tinha uns velhos que passavam debaixo da cerca de arame farpado para fugir? Eu me identificava. Porque o Covid, as pessoas ficaram presas em casa, e eu não estou falando que não tinha que fazer isolamento, não e tal, mas com um rigor, Um medo, né? Um medo da morte, como se assim, sair na rua fosse matar, né? E as pessoas ficaram sofridas dentro de casa. Eu falei com a Marcela um dia, quando ela veio para cima de mim, mãe, tem que ficar em casa. Eu falei, minha filha, não, eu prefiro... Você ficou em casa. Eu fiquei, não estou falando... Medo, né? Eu falei com ela, filha, eu prefiro morrer de Covid do que de tristeza. Eu não vou deixar de ver minha irmã, eu não vou deixar de ver, não vou, e como não deixei. Da responsabilidade. Responsável, claro, usava máscara, não estou falando que eu não sou tipo... Mas eu peguei Covid. Mas se eu falar uma coisa, às vezes eu sou um pouco irresponsável. Ai, que bom que você reconheceu. Eu tenho que reconhecer. Não é nem irresponsável, às vezes o risco não me assusta. Não sei se isso é bom, não acho que é, não. Mas eu sou feliz assim. Por exemplo, a imunidade dela é super baixa até hoje. Teoricamente, o ideal é que ela ficasse perto de máscara, evitasse aglomeração. Quando tiver um neto doente, que ela não fique muito perto dele. Olha bem para minha cara e vê se eu tenho cara de quem vai fazer isso. Não vou. Não vou. Aí ela divide talher com a Lara. Não vou, entendeu? É irresponsabilidade? Talvez, mas Mas quando você fala... Mas ela banca. Eu banco. Pois é. Aquela conversa que vocês tiveram... Que ela tem pressa. É pressa. 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 Tem, porque olha para você ver, vamos raciocinar aqui. Mas pode ser rebelou de não usar repelente e pegou dengue, se arrependeu. Foi horrível, arrependi. Claro que tem momentos de arrependimento. Foi a única vez que eu arrependi, tá? Mas vamos deixar a dengue para depois. Deixa eu falar a partir das minhas irresponsabilidades inconsequentes. Eu não sei quanto tempo que eu tenho. Ninguém sabe, mas eu mais ainda. Eu tenho meus netos que eu amo. Vou deixar de estar com eles porque posso pegar uma infecção? Não, eu vou ficar com eles. É claro que eu não vou. Mas quando eu assusto, eu já dividi colheres. Isso aí talvez eu não devesse fazer mesmo. Eu nunca peguei nada deles. Peguei? O que eu peguei? Eu acho que já... Peguei nada. Se ela não lembra, é porque eu não peguei. Agora, dengue foi uma coisa complicada, porque
Eu esquecia, não é que eu não achava que eu tivesse que passar repelente, eu esquecia. Que é uma... A gente só esquece o que não é importante. É verdade, a gente só esquece o que a gente pode, ou acha que pode. Eu não lembrava, o Cássio punha todos os repelentes que existiam, assim, no nosso quarto, numa cômoda que tem, tipo assim, para me mostrar, eu esquecia. E eu peguei dengue e eu quase morri. Eu fiquei 1 semana no hospital muito mal. Então foi uma estupidez. Hoje eu passo repelente, hoje eu lembro. Não tanto quanto deveria, mas eu lembro, um pouco eu lembro, mano. Hoje você passou? Não, em Belo Horizonte eu não passo. A gente não tem dengue em Belo Horizonte, já foi por velo, tá bom? Aqui eu não passo não, se falar que eu passo não. Nem sei se tem lá em casa, tem? Tem. Não passo não. Desculpa, mas não passo não. Gente, não copiem isso. Não imitem. Você tá literalmente curtindo a vida doidada. Tô vivendo intensamente, aproveitando enquanto eu tô sem sintoma, ou com sintomas muito leves que não chegam a me afetar tanto. E vou vivendo. Mas retomando. Então, qual as características mais importantes que você acha que um médico ou profissional da área da saúde tem com câncer, assim? Leveza, você já falou que é uma coisa que o Evandro tem, né? E que para você é um grande diferencial. Empatia. Eu tenho um pouco de preguiça dessa palavra, que hoje está na moda, né? Empatia. Mas algumas pessoas não... Seria empatia. Escutativa, não. Não, empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro, não é isso? Mas é possível você se colocar no lugar do outro? Não, isso que eu ia falar. Tem pessoas que sem ter... Por exemplo, a pessoa não precisa ter câncer para se colocar no lugar do outro. Mas, ao mesmo tempo, se ela nunca passou por isso, a gente não pode exigir da pessoa que ela dê o que ela não tem. Isso é uma coisa que a mamãe sempre me fala. Então, assim... Porque a pessoa, às vezes, não é que ela não quer dar. Ela não tem, ela não consegue, porque ela não teve essa vivência. Então, a gente não pode esperar que a pessoa dê o que ela não tem. O que ela fale, o que ela não conhece, né? Então, essa empatia nem sempre é possível. Mas o médico talvez pudesse treinar um pouco mais. Tem médicos que são ogros, desculpa a sinceridade. Tem médicos que não conseguem ver a dor do outro. Porque você pode não passar a mesma dor, mas você... Ainda mais um paciente oncológico. Quando você senta na frente do oncologista, você está muito frágil. Muito frágil. Você precisa de acolhimento. Antes de qualquer técnica, você precisa de acolhimento. Tipo assim, olha, eu estou aqui com você e vamos fazer o que a gente puder juntas. Eu estou aqui entendendo a sua dor e estou aqui respeitando a sua dor e vou tentar amenizar a sua dor no que for possível. No que não for possível, eu vou estar do seu lado, de mão dada. Isso é uma coisa que me choca, né? A gente já conversou disso. Que é lógico que o médico tem que estudar muito, ele tem que saber, ele tem que se atualizar, né? Ele tem que estar por dentro dos melhores tratamentos, melhores coisas, mas a gente às vezes vê médico que está prescrevendo uma quimioterapia X para um paciente, e ele não sabe nada do paciente. Ele não sabe o nome dos filhos, ele não sabe qual que era a profissão, ele não sabe qual que é a religião, o que o paciente acredita, ele não sabe aonde que mora a paz dele, né? O que ele tem mais fé, o que é valor para ele. Minha filha, mas você está falando coisa demais. Tem médico que não sabe nem que o paciente chegou andando ou se chegou de cadeira de roda. É muito mais do que isso. Me chama, isso é uma coisa eu sei, e assim, não é porque... Como é que eu vou saber, por exemplo, o Evandro, ele sabe o que é importante para você. Sabe. Aí como é que você vai definir o melhor tratamento, se é a droga XYZ, sem saber que às vezes essa droga vai permitir que o paciente... é um comprimido que ele vai tomar e ele vai na clínica uma vez por mês, e o outro ele vai ter que viajar 500 quilômetros e ir toda semana. Sabe? Mas enfim. Quando eu falo acolhimento, eu não acho que o médico tem que passar pela dor
para conseguir avaliá-la e acolhê-la. Por exemplo, no caso da Marcela, a Marcela hoje, ela vive o lado de lá. Ela é familiar de uma pessoa com câncer. Então, ela hoje tem uma empatia, mas ela já tinha, tá? Eu tenho que dar um testemunho aqui que ela já tinha. Claro que hoje talvez ela tenha mais organicamente falando, mais nas entranhas dela, mas eu acho que Você até falou isso comigo um dia, filha, faça bom uso do que você está vivendo comigo, né? Exatamente. A Mar falava assim, mãe, para que eu fui escolher oncologia? Eu falei, filha, não é à toa. Use o sofrimento como mola e não como fim de linha, como âncora, exatamente. E é isso. Então, assim, o que eu tenho vontade de falar para os pacientes, principalmente os pacientes mais humildes no sentido de que não tem, talvez, a fala tão articulada, ou não tem um oncologista, não tem... Exatamente. Vocês têm direito a serem acolhidos. Não existe esse negócio de falar que SUS não acolhe, que SUS é de qualquer jeito, não é. E enquanto a gente não exigir isso, as coisas não vão melhorar. Então, assim, eu sou super, hiper privilegiada, porque além de ter um plano de saúde e tal, eu tenho uma filha médica que me acolhe e que me suporta, me ajuda. Mas você não tem que ter uma filha médica para ser bem atendido. É um direito e você merece ser acolhido. E se você não for acolhido, bote a boca no trombone. Eu sei que a família às vezes fica muito frágil. O paciente, né, eu falo que eu não chamo de paciente, eu falo que é uma unidade de cuidado. Porque a gente precisa ter um olhar para o paciente e às vezes um olhar até mais para a família, né? Eu acho que hoje, atualmente, né, no dia de hoje, a família, eu, o Gu e o papai, a gente está precisando de mais suporte do que você. O meu objetivo com a minha família, que já são filhos criados e marido de muitos anos, é mostrar para eles o seguinte, eles não precisam de mim. Esse sentimento de não ser necessária, de ser dispensável, é uma das boas coisas da terceira idade, vamos dizer assim. Então, se a Marcela fala, mãe, como é que vai ser? Eu falo assim, filha, vai ser. Você não precisa de mim. A gente está vivendo o mais intensamente que a gente pode, mas você vai viver muito bem o dia que eu não tiver. Primeiro, porque a gente criou uma memória afetiva, a gente criou memória. A minha intenção com meus netos é criar memória. Eles possivelmente não vão lembrar de mim, mas o afeto está ali. E o dia que eles precisarem que esse afeto venha, eu tenho certeza que vem. Que seja pela fala da Marcela, pelo porta-retrato que vai ter na sala, pelo avô que vai lembrar, sabe? Mas eu sei que nós estamos criando memória afetiva. Então, assim, a família nessa hora precisa de muita ajuda, porque as fragilidades de todo mundo vêm à tona quando uma pessoa passa pelo que eu estou passando e pelo que tanta gente está passando. Mas a gente precisa se apegar a isso. Vamos aproveitar enquanto temos, porque se a gente perder tempo pensando quanto tempo, você perdeu aquele segundo, já era. Então, assim, eu não quero saber quanto tempo. A única coisa que eu quero é ter paz, sabe? No meu momento mais difícil, eu quero ter tranquilidade. Só isso. Agora, quando vai ser, não me interessa. Meu maior medo foi pensar. Talvez seja eu acho que é mais ou menos o que eu falei naquele vídeo, eu vi o vídeo hoje. É uma coisa súbita, que eu tenha alguma coisa que eu não consiga encontrar com os meus amores, assim, e poder me despedir mesmo, ou apertar a mão e eles perceberem a minha tranquilidade. Eu acho que talvez seja o meu maior medo. Eu quero ter o tempo que eu tiver, que seja 2 anos, 3 anos, 1 mês,
com tranquilidade, podendo curtir a vida. Então, assim, eu não quero ter sobressaltos de saúde, como eu tive, porque eu passei uns perrengues fortes, sabe? Qual foi o momento mais difícil da sua doença? Foi quando me levaram para o CTI, que eu tive uma convulsão e me levaram para o CTI e eu achei que eu ia morrer. Essa hora eu falei, eu não tinha nem visto meu marido direito. Eu só vi a carinha dele na porta do CTI. Então, isso é meu medo, de eu ter alguma coisa aguda e não dá tempo de eu mostrar para eles como eu estou em paz. Entendeu? Eu quero o dia que eu tiver, mas o dia que eu tiver aqui, eu quero ir em paz. Deixa eu falar com você, eu devo ser doida, eu falei. Eu não tenho medo de morrer. Zero. E não é porque eu fico pensando que do outro lado vai ter outra vida. Não. É porque eu acho que eu vivi plenamente. E agora, depois há 3 anos que eu venho vivendo plenamente mesmo. Marcela vai para congresso em Recife, eu vou com ela, com Lara. Agora mesmo nós estamos combinando de ir para Tiradentes. Nós vamos para onde? Sabe? Quando eu falo, é porque eu adoro viajar. Então, assim, a gente foi para Disney e eu vivo plenamente. Marcela me chama para sair para almoçar, eu vou. O outro me chama para ir comer bacalhau, eu vou. Eu tô indo em tudo, assim. Porque eu quero viver plenamente, enquanto eu puder. Agora, quanto tempo que eu vou poder? Você resolveu ir para Disney? Para Disney era um sonho que eu tinha de ir para Disney com a minha família. Eu sei que os meninos foram numa idade, pouca idade, que não vão lembrar de nada. Mas foi a época que eu estava bem, que o Evandro falou, vai mesmo, pode ir, porque entre o fim da rádio e o PET, nós temos um espaço aí. Minha preocupação é que você tenha alguma dor lá e tal. Não tive nada. Infecção, né? Não tive nada. Levei todos os antibióticos, né, um arsenal de coisa. E fui com a Marcela, vou até na China. Com a Lara também eu vou, porque ela é ótima de avião, ótima de companhia de viagem, ela topa tudo, ela dorme onde é que tem que dormir com barulho, ixi, vou aonde tiver que ir. E é isso, e vamos vivendo, e assim... E o que você queria falar, assim, você falou de mim e do papai, né? Pro Gu. O Gu é meu porto, eu tenho 2 portos seguros, eu tenho o porto seguro oncológico, né, e assim, de afinidade de filha, e tenho o porto seguro de Porto Seguro mesmo. O Gustavo é uma pessoa que cuida da parte, não vou falar financeira, não, da empresa. Hoje o Cássio está se dando ao direito de descansar mais, de chegar mais tarde. O Gu é um workaholic, eu tenho até preocupação com ele, porque ele trabalha muito e tal, mas é de uma sensibilidade, e eu torço para um dia ele deixar a sensibilidade dele vir à tona mais. Eu possivelmente não vou estar aqui, mas eu vou estar, se é que eu posso estar ajudando, eu vou tentar que ele deixe fluir o lado sensível dele, porque ele é muito sensível. O Gu adivinha minhas coisas. Não é, Márcia? Ele adivinha os meus sentimentos, assim, sabe? Às vezes ele me liga, quando eu estou angustiada, ele me liga. É impressionante, a gente tem muita afinidade. Mas ele também tem uma carapaça, assim, de dar conta de tudo e tal. É o meu porto seguro também. Eu conto com ele para tudo que eu preciso. Então, assim, eu posso querer mais, gente? Vamos combinar? Não posso. Eu quero ser acolhida e bato nessa tecla, que as pessoas tenham consciência que elas merecem ser acolhidas, merecem ser bem tratadas, merecem ser amparadas, sabe? Essa coisa de dar a mão para atravessar a rua, de... O que você acha que as pessoas, os familiares e as pessoas podem fazer de melhor para as pessoas que estão com câncer é a presença, né? E a presença, sem excesso de otimismo, e convidar a pessoa para falar sobre. Às vezes a família tem dificuldade, né? Às vezes a pessoa vira e fala assim, filha, eu tô com medo de morrer. Aí a filha vira e fala assim,
Para com isso, mãe, vai dar tudo Mas certo. você já deu! É. Aí, conclusão, a pessoa se fecha, né? E fala assim, não vou poder dividir a minha angústia com essa pessoa porque ela não valida, né? Uhum. E quando a pessoa chega a falar isso, filho, eu tô com medo de morrer, ela já pelejou para não falar. A não ser quando é desbocado igual eu, mas uma pessoa mais reservada, quando ela chega a esboçar uma fala, é porque ela está precisando muito de ser ouvida. E tem famílias que não dão conta também. O que vai fazer? Não dão. Aí o oncologista entra, alguém tem que dar. Então, alguém tem que dar. A família não dá conta, os filhos não dão conta, o marido não dá conta, chega no oncologista, ele nem olha na cara. Gente, não pode. Eu sou revoltada e eu sei que tem médico assim. E eu acho que as pessoas têm que denunciar no bom sentido. Falar com o médico, doutor, deixa eu falar uma coisa, eu vim aqui achando que o senhor ia pelo menos me estender a mão para falar que ia estar do meu lado. O senhor não está nem me olhando. O senhor nem me perguntou se eu estou com medo, se eu não estou. Fala! Nem me perguntou se eu estou com dor. Às vezes você vai até despertar no médico uma fragilidade que ele vai ver que ele precisa tratar, que ele precisa fazer uma terapia, que ele precisa elaborar isso. Então, assim, o meu conselho... Eu lembro uma paciente que veio em mim pedir uma terceira opinião sobre um diagnóstico recente de câncer de mama. E aí ela chegou muito fragilizada e tal, sentou, e aí eu olhei no olho dela e perguntei assim, como você tá? Ela me falou, você foi a primeira médica que me perguntou isso. Como que você explica uma coisa dessa, gente? Eu sou revoltada com isso. Você sabe que ontem aconteceu uma coisa muito legal comigo. Eu fui fazer exame de sangue lá no Oncocentro. Aí cheguei no guichê, a moça pegou meu documento e falou, dona Cláudia, senta ali que eu te chamo já já. Eu falei, tá bom. Aí eu sentei do lado de um rapaz e sentei. Aí ele virou para mim e falou assim, a senhora é mãe da doutora Marcela? Eu falei, sou, por quê? Ele falou, eu conheço a senhora demais de vista, né, do Instagram da Marcela, eu sou paciente dela. E ele falou uma coisa que eu gostei muito, aliás, ele é muito simpático até, o Chico, o nome dele. Aí ele falou assim, você sabe que eu aprendi muito com a Marcela. Aí ele falou da Marcela que ele... Mamãe me mandou mensagem, estou igual um pavão. Eu falei, eu estou igual um pavão aqui, porque ele elogiou tanto a Marcela e falou que aprendeu, e eu acho que ele nem sabia que a Marcela tinha me pedido para a gente ter essa conversa. Só corroborou. Aí ele falou assim, e a senhora com ela no Instagram, como que eu vi que a gente pode levar a doença com mais leveza, com mais... Eu falei, ai Chico, que bom que eu tô gostando de escutar isso e tal. E aí contei pra Marcela, mandei mensagem, Marcela, tô aqui igual um pavão. Contou, né, que ele me contou o percurso dele, difícil e tal. Mas foi muito bom encontrar com ele. Metástases aqui. Ele falou, tô com metástases e tal. Eu falei, Chico, vamos que vamos, aí, vamos. Nós estamos aqui hoje. Vamos conversando aqui. Então, assim, é isso. As pessoas têm que ser acolhidas. É o que eu falo. Exijam. E a gente dá conta, né, mãe? A gente acha que não dá, mas a gente dá. Tem que dar, deixa eu te falar, a gente não tem escolha, não. Eu lembro que quando teve, assim, acho que talvez o momento mais difícil de tudo para mim foi o dia que você teve a recidiva, você lembra? Essa recidiva, qual delas? A primeira. Tive duas. Eu tô rindo, não é de gozação, não, é porque... A primeira, depois que a gente achou que você ia ficar curada, que você estava em remissão, aí você começou uma dor, fez uma mamografia. Comecei com uma dor aqui, como se fosse na mama. Aí me ligaram, falaram que acharam uma massa na região da costela e tal, eu estava indo trabalhar. Aí eu liguei pro pessoal, falei, não vou, né, não tenho a menor condição, e fui para sua casa para te dar a notícia, né? Aquele dia você desabou, né? Eu não esperava. Não esperava. E foi difícil, como foi o primeiro, talvez mais difícil que o primeiro, porque eu passei muito perrengue, né? E na minha cabeça eu estava curada. E aí veio a recidiva, e aí mais ou menos a história se repete, né? Você elabora, chega no Evandro e fala, e aí, o que a gente tem para fazer? E vamos retomando. Aí fomos.
negócio é que a gente tem que, na hora do olho do furacão, né? A gente tem que tentar manter a calma. Acho que isso foi uma grande lição que eu tirei. Assim, todas as vezes que você recidivou e que a gente viu, tipo, o bicho tá pegando, vamos, né? Respira. Tanto que ela ligou pro Evandro e falou: eu não vou mais tratar, eu não quero fazer mais nada e tal. O Evandro falou: Cláudia, nada que você tá me falando eu vou levar em consideração. Aí depois no dia seguinte, não, eu quero tratar, eu quero internar, Ele quero. falou, Né? nada do que você está falando. Eu não vou te escutar nem na hora da notícia, nem depois, quando você elaborou e resolveu ficar mania. Sabe? Eu vou te escutar quando você serenar. E aí a gente tomou a decisão de fazer a rádio, ele achou que era a melhor escolha, e eu falei com ele, Evandro, eu não vou opinar sobre o que fazer, eu vou acatar. O que você achar melhor para mim é o que a gente vai fazer. Falou, ele sabe o que é valor para você, o que é sua prioridade. Então, assim, eu tô muito tranquila. Tô muito. Vou fazer PET amanhã. Depois de amanhã, segunda-feira. Tô com medo? Tô. Mas eu já vou falar com a dona lá do PET, com a médica, e falar assim, olha, eu sei que pode ter recidiva. Não precisa ficar dourando a pílula para mim. Porque antes ela ficou meio assim, né, mas a gente ficou na dúvida. E vamos ver. Eu tô sentindo nada? Não quer dizer nada. Eu não estar sentindo nada. Na mão? Mas isso você tá achando que pode ser alguma coisa? Eu acho que essa dor é neuropatia que eu já tenho, mas eu não sei, né? Vai saber. Vamos ver, eu vou fazer o PET segunda-feira, terça-feira eu vou no Evandro, depois eu conto pra vocês. E vamos que vamos, enquanto der. Que conselho você daria? Porque você falou muito desse sentimento de você ser dispensável. É uma delícia. Tipo assim, claro que todo mundo quer ter você aqui, Uhum. mas ninguém precisa de você. E que conselho você daria, por exemplo, para uma mãe que acabou de ter o diagnóstico de uma doença que não tem cura e tem um filho da idade da Lara? Puta merda, né? Eu sei. Eu não me sinto em condição de dar conselho para essa pessoa. Eu só sinto em condição de estender minha mão. Porque eu não consigo avaliar o tamanho da dor. Porque é a dor da possibilidade de morrer com filho pequeno para criar. Então eu não consigo dar conselho nenhum. Se eu ver uma pessoa nessa situação, eu consigo dar um abraço apertado só. E dizer que não consigo falar. Não consigo. E para uma mãe igual a Carol tá passando, né? Que tá com o filho internado de 5 anos com leucemia. O que você fala? Eu lá, quando eu tive internada na Oncobi, eu ouvi algumas crianças fazendo químio. E eu lembro que uma enfermeira chegou e falou assim, ela estava arrumando uma flor de papel crepom, acho lá, para levar para o menino. E ela falou assim, a minha vontade era pôr a mãe no colo. Porque muito mais do que a criança, a mãe está precisando de aconchego. Eu até tenho vontade, sabe, não sei, de conseguir conversar com essas pessoas, porque eu não sei se essas mães têm tempo real de poder falar da dor delas, porque o cuidado é tão intenso com o neném, né, com o filho. Então, assim, eu fico pensando que precisava alguém ir lá na UTI neonatal, ou que seja na UTI, ou que seja no hospital só, para sentar e ouvir essa mãe, sabe? Para ela poder falar do tamanho da dor, porque eu fico pensando que deve ser uma coisa assim, transbordando de angústia, e ela não tem tempo, não é que não tem quem escute, não tem tempo de poder falar disso. Tinha que ter um serviço de ouvidoria de mães. Mas hoje não tem, assim, talvez tenha uma equipe.
Tem. psicologia que dá um suporte. Não, com certeza Mas, tem. assim, Mas eu não sei se teria gente disponível, porque os psicólogos também não dão. Mas tem que ter também uma pessoa que vai saber ouvir, né? Não vai chegar lá e vai falar, vai dar tudo certo, não. seu filho já está curado. Na verdade, né? é ouvir. Então, para as mães igual a Clarinha, né, minha amiga? Aqui. Nossa, a Marcela tem uma amiga que passa. Então, assim, eu acho que precisa ouvir. Então, o que eu diria para a família dessas mães, para as mães das mães, porque às vezes tem mães novas, avós saudáveis e tal, tentem avaliar o tamanho da dor e tentem ouvir e dar espaço para essa dor aparecer. Excesso de otimismo nessa hora é mortífero, na minha opinião. Precisa ter espaço para a dor. Tem muita gente que vem com excesso de otimismo e fica uma coisa forçada. Né? Não, é mortífero, porque você mata na pessoa a possibilidade de falar do que ela está sentindo, né? Quando você joga vai dar tudo certo, acaba, né? E a pessoa fica até com medo de falar, não vai dar. Pode não dar, pode dar e pode não dar. Vamos tentar ir no caminho de pode dar, mas sempre... Vamos enxergar o caminho do pode não dar. Pode não dar. E vamos juntas, assim. Então, eu acho... Agora, tem famílias com muita dificuldade também, né? Então, e eu falo isso para a Marcela e falo isso para o Gustavo sempre. As pessoas só podem dar aquilo que elas têm. Por isso que eu acho que criar memória afetiva é muito importante. Porque a pessoa, mesmo se um dia a criança, se ela tem boas memórias afetivas, ela fica mais fortalecida, né? E é isso. E que conselho você daria para uma mulher que é oncologista e tem uma mãe que recidivou duas vezes? Sempre teve desespero de perder a mãe. A Marcela, até pouco tempo atrás... Fui pra terapia, né? A Marcela sempre foi muito agarrada comigo. Lembra da história do passarinho, né? Eu não sei se eu conto essa história do passarinho aqui, mas a Marcela sempre foi muito agarrada comigo e um dia ela falou comigo, mãe, acho que eu sou passarinho da asinha quebrada. Falei, definitivamente sua asinha não está quebrada, não. Sua asinha está inteira. Pode voar, seu ninho vai estar aqui e voa e volta. E hoje eu sinto que a Marcela tem o próprio ninho, ela não depende do meu ninho, falta ela descobrir isso integralmente. Hoje ela tem o próprio ninho para onde voltar, ela voa e volta. Enquanto eu puder... Eu vou deixar meu ninho juntinho do seu. Pois é, enquanto eu puder estiver aqui, ela vai ser sempre acolhida, igual um passarinho de asinha inteira, mas ela precisa acreditar, e eu tenho feito isso com ela, que ela é capaz de dar para a Lara o mesmo acolhimento maternal que eu dei para ela. Porque de que vale você ter uma boa mãe se você acha que ela não pode faltar? Eu acho que a boa mãe é a que mais pode faltar, porque ela deixou uma semente. A mãe ruim tem que ficar para ver se ela melhora. Entendeu? Então não pode morrer, porque se morrer enquanto é ruim, imagina que trauma que ela vai deixar. Agora a mãe boa, não. Você falou isso um dia, né? Eu falei, ô mãe, você podia ser uma mãe ruim que eu não ia sentir saudade. Mãe ruim tem que ficar ali, ó, pelejando para ver se melhora. Agora mãe boa, a semente plantou. E eu falo muito com a Márcia, você planta feijão, você não colhe milho. Então eu tenho certeza que o dia que eu não estiver aqui, a Marcela vai ser um ninho para a Lara e um ninho fofinho, e o Gustavo também, entendeu? Então o conselho é esse. Agora, isso é uma coisa de afeto, não é uma coisa que você resolve fazer a partir de amanhã, eu vou acreditar que eu vou dar conta. Primeiro que choro não é problema. Eu não tenho problema nenhum com choro, eu já chorei muito. Não choro, eu chorando nem um pouco. Eu falei que eu não ia chorar. Eu não tenho problema nenhum com a Marcela chorando, e ela chora mesmo, ela chora por tudo, mas eu sei... não, por tudo assim, a Marcela chorona, sempre foi.
Quando ela era pequena, as lágrimas pulavam, assim. Mas eu sei que é um choro de amor, e a gente ama, mas a gente precisa entender que as pessoas que a gente ama podem faltar, porque elas vão estar sempre ali. A Mar sabe que eu vou estar sempre ali no sentido do afeto, do que eu transmiti. Agora, graças a Deus que eu vou faltar. Você já pensou se eu fico velha, caquética, em cima de uma cama de Alzheimer? Não, não quero. Eu falo com vocês do fundo do meu coração. Eu perdi uma irmã de Alzheimer e a minha mãe de Alzheimer. Eu prefiro 1000 vezes o câncer do que o Alzheimer. Entendeu? Não é fácil o Alzheimer, porque você vai antes de ir. E eu quero ir deixando saudade e não alívio. E saudade é uma coisa muito boa de sentir, porque o afeto volta, o afeto te alimenta. Então, assim, eu quero que a Marcela sinta saudade de mim. Saudade do que ela viveu comigo, entendeu? Eu quero que o Gustavo sinta, que o Cássio tem que sentir, mas não pode ser muito não, porque eu torço para ele casar de novo. Nossa Senhora! Mas eu sinto, eu acho que saudade é um sentimento muito bom. Você sente saudade do que foi bom, você não sente saudade do que foi ruim. Então não tem problema nenhum da Marcela falar que vai sentir saudade, vai mesmo, tomara que sinta mesmo, vai pra... Saudade. Eu acho que eu não vou sentir, porque lá não sei se tem, né? Mas se tiver, eu vou sentir também. Mas tá tudo bem. Tá tudo muito bem, graças a Deus. Corta, Aline. Eu falo isso do fundo do meu coração. Eu falo isso para vocês duas que estão aqui, poderem tirar alguma coisa da nossa conversa. É muito bom quando você conversa com alguém que você sai modificada. Qualquer mudança. Você chega na sua casa que você vai olhar para suas filhas, né, para as 3 bonecas e para o casalzinho de santos lá da Naline, com um olhar diferente, um olhar de alguém que escutou uma mãe idosa, né, que eu já terceira idade, que criou os filhos e que está com um diagnóstico difícil. Então, se aproveitem cada segundo e deixem boas lembranças. É o que eu aconselho. Aline, desculpa se eu te emocionei, mas porque eu acho que vem à tona alguns afetos que precisam vir. Talvez no carro, quando você estiver sozinha, você possa pôr em palavras isso que você está sentindo aí. Você não precisa falar para mim, para Marcela ou para outra Aline. Mas você poder falar. Gente, está difícil, é difícil isso. Porque quando você põe em palavras, não que você vai deixar de chorar, tá? Mas você vai se ouvir, é muito bom. Eu adoro viajar sozinha, porque eu vou conversando comigo mesma. Adoro viajar sozinha, eu vou para o Curvelo muito sozinha. E proibir o povo de me proibir, né, Mar? Enquanto eu tiver autonomia, eu vou, e eu canto, e eu converso, eu agradeço a Deus, eu converso com minha mãe, que já foi. Ah, é? Ixi! Conversa um pouco. Muito! Quer dizer, eu converso, eu monólogo. Eu acho que ela tá te ouvindo. Mas eu falo muitas coisas. Então, você tem de conversar sozinho, o povo acha que a gente é doido, mas ninguém não acha que você está cantando, se na verdade você está falando. É isso, mais alguma pergunta, filha? Estou às ordens, se algum paciente da Marcela quiser conversar comigo ao vivo, pessoalmente, eu estou super às ordens, se eu tiver condição física, psíquica eu vou ter, com certeza, mas física, de conversar pessoalmente, se quiser ir tomar um chá, tomar um vinho, eu estou super às ordens. Pode marcar com a minha filha, com a minha assessora, que eu vou demais. Evandro, eu te amo com toda a força do meu coração. Raquel, eu te amo também, mas eu amo mais seu marido. Aqui, porque ele é que me acolhe, né? Evandro, deixa eu falar com você uma coisa. Eu nunca vou poder te agradecer tudo que você fez e faz por mim. Eu te amo muito, você pode ter certeza disso. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si,
carrego o dom de ser capaz e ser feliz.